Olá, amigos e amigas, vamos para mais uma aula de Direito Administrativo. Professor Eduardo Tanaka, vamos começar a falar sobre o procedimento administrativo aqui nos artigos 14 e 15, né? Na verdade, damos início aqui ao estudo do procedimento administrativo e judicial, né? Só que o artigo 14, ele vai falar aqui do procedimento administrativo em si. O que ele fala? Qualquer pessoa, gente, qualquer pessoa mesmo, não fala nem cidadão, ele fala pessoa, tá? Poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada a investigação destinada a apurar a prática de improbidade, ato de improbidade. Então você sabe, você já estudou, né? Imagina que o agente público, através de uma ação ou omissão dolosa, praticou um ato de improbidade administrativa. E aí você, ou qualquer pessoa, não precisa necessariamente ser cidadão, nos termos dessa palavra, qualquer pessoa pode chegar e representar, falar assim, olha, eu vi esse agente público, né, pedindo propina, recebendo propina para deixar de dar uma multa, por exemplo, né? Então ele vai representar a autoridade administrativa, qualquer pessoa, tá? Legal. E aí, só mais um detalhe, cuidado, que aqui em concurso público ele pode trocar a palavra para cidadão, né? Então aqui é qualquer pessoa mesmo, cidadão tem um conceito mais estrito, tá? Aí primeiro, a representação será escrita ou reduzida a termo e assinada. O que é reduzida a termo? A pessoa vai lá, fala e o outro vai escrevendo, né? Não sei se você já viu alguém fazer boletim de ocorrência na delegacia. A pessoa vai falando e vai lá o escrivão colocando a fala da pessoa em palavras. Isso é reduzir a termo. E aí é assinado. Só que vai ter que ter o quê? A qualificação do representante. Qualificação dessa pessoa aqui. Quem que é esta pessoa? O nome, endereço, a profissão. Ah, mas não pode ser então uma representação anônima. Neste caso não. Para a lei de improbidade administrativa, especificamente, não pode ser anônima. A pessoa tem que ir lá e colocar, né, reduzir a termo ou escrever ali, né, tem que estar lá qualificação. Eduardo Tanaka, brasileiro, papapá, papapá, né? E que mais? As informações sobre o fato. Tem que falar o que aconteceu aqui, né? Ah, a pessoa foi lá e recebeu propina porque eu vi, né? E quem recebeu? Quem é o agente público, né? Então tem que estar lá as informações do fato e a sua autoria. Quem foi que recebeu? Qual o nome do agente público? Não é falar assim, foi um guarda lá que eu vi, foi um policial que eu vi, né? E a indicação das provas de que tenha conhecimento. Olha, aqui são as provas, eu tenho fotografia, eu tenho filmagem aqui, eu tenho diversas provas, eu tenho testemunha, tem que indicar as provas. Beleza? Legal. E aí, para a segunda, a autoridade administrativa rejeitará a representação em despacho fundamentado se essas não contiver as formalidades estabelecidas no parágrafo 1º desse artigo, né? Então ele está falando assim, ó, se não estiver escrito ou reduzido a termo, se não tiver qualificação do representante, por exemplo, se não tiver quem foi o autor, então não tem como prosseguir. Então a gente vai rejeitar isso aí. Aí vem cá, você vai rejeitar. Então tá, então eu vou ao Ministério Público. Beleza, Ministério Público você pode ir, mas não tem como a gente dar prosseguimento ao procedimento administrativo se tiver faltando alguma coisa que está aqui no parágrafo 1º. É isso que diz o parágrafo 2º, né? Aí ele fala, a rejeição não impede a representação ao Ministério Público nos termos do artigo 22, que a gente vai ver lá para frente. Tá? Então ele pode ir lá e buscar e procurar o Ministério Público. Beleza? Muito bem. Parágrafo 3º, atendidos os requisitos, então se tiver tudo certinho, bonitinho, atendidos os requisitos da representação, a autoridade determinará a imediata apuração dos fatos, observada a legislação que regula o processo administrativo disciplinar aplicável ao agente.
Então, beleza, se der tudo certinho, essa pessoa representou a autoridade administrativa e ela vai instaurar a investigação, dar-se-á, inicia um procedimento administrativo. Aí sim, né, montado um processo dentro da administração para começar a investigar, para começar a aprofundar a investigação deste ilícito que aconteceu, que foi relatado por esta pessoa aqui. Beleza? Muito bem. Artigo 15. A comissão processante, então já começou ali o processo, eles vão ter que contar tudo o que está acontecendo, né? Dará, não é poderá dar, é dará, tem que contar tudo o que está acontecendo. Conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de Contas da existência de procedimento administrativo para apurar a prática do ato de improbidade. Então, olha só. Começou aqui a investigação, procedimento administrativo. O que vai acontecer? Deve ser dado conhecimento ao Ministério Público, que é o Ministério Público que propõe uma ação, um processo judicial. Uma ação judicial ou processo judicial ali. É o Ministério Público que faz a proposta, né? É ele que provoca o judiciário para início de um processo judicial, uma ação de improbidade administrativa, tá? E também dá conhecimento ao Tribunal de Contas ou Conselho de Contas. Parágrafo único. O Ministério Público ou o Tribunal de Contas ou o Tribunal ou Conselho de Contas poderá, a requerimento, designar representante para acompanhar o procedimento administrativo. Então, se houver requerimento, o Ministério Público ou o Tribunal de Contas, ou o Conselho de Contas, pode, então, designar alguém, um representante deles, para acompanhar todo o procedimento administrativo, tudo o que está acontecendo, né, naquele procedimento administrativo e se inteirar dos fatos. Beleza? Vamos ver como caiu em prova. Isso aqui é uma questão adaptada, tá, pessoal? Da Fundação Carlos Chagas, mas é adaptada para certo e errado, né? Questão didática, obviamente, né? Caiu no TRT da Bahia, né? Então tá lá. Somente a pessoa físico-jurídica vítima de ato de improbidade, só quem foi vítima de ato de improbidade poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar sua prática. Então, só a pessoa físico-jurídica que foi vítima de ato de improbidade ou qualquer pessoa, mesmo que ela não tenha sido vítima de ato de improbidade, né? Ela vai poder provocar. Por isso, então, a nossa resposta é afirmativa, né? Aqui ela está errada, né? Coloca E de errado. Tranquilo? Beleza. E se você gostou, dê um joinha, compartilhe nossas aulas, inscreva-se no nosso canal. Quando for inscrever-se, é só dar um joinha e continue firme e forte. Lembrando, o meu Instagram é Dudu Tanaka, dá uma moral lá, beleza? Dá força pro Tanaquinha também, né? Estamos aí juntos nessa caminhada, né? E vamos continuar a falar sobre procedimento administrativo judicial nesse capítulo, nessa parte importante da lei de probidade administrativa. E como eu falei, essa parte vai ser a diferença. Se cair uma questão daqui, gente, você vê que não é difícil, é tranquilo. Se cair uma questão, né, vai fazer toda a diferença. Você vai receber esse ponto, vai gabaritar, enquanto grande parte dos concurseiros acaba negligenciando. Não vou estudar essa parte não, mas pode cair, na verdade pode cair. Tá? Isso aí, bons estudos, seguimos em frente, grande abraço, até mais, tchau, tchau.